sou Beatriz Gimenez, eu sou atriz, arte educadora e contadora de histórias. E a última vez que eu ouvi essa pergunta foi uma semana antes de tudo isso acontecer. E eu dei aquela resposta assim, incrível. Pra que a gente aprende arte na escola? O que é arte, né? Arte é produção humana. A gente tem 4 linguagens dentro da arte. A gente tem as artes visuais, a gente tem o teatro, a gente tem a dança e a gente tem a música. E aí, cada artista vai escolher uma dessas linguagens para ser especialista, né? Dentro da escola, do Fundamental 1 e do Fundamental 2, o ensino de arte, ele é obrigatório. Quando virou uma lei de que a escola deveria ensinar as 4 linguagens, porque até a minha época, e até depois da minha época, era basicamente artes visuais. A gente aprendia sobre quadro e sobre escultura, e acabava aí. Depois, isso virou algo assim, a arte ela é plural e tem várias linguagens dentro da arte, então é o mínimo ensinar um pouco de cada. E aí, o professor, a pessoa que se formou em licenciatura em uma dessas linguagens, porque hoje não existe mais o curso de educação artística, ele vai ter que estudar as outras linguagens que não pertencem a ele. O estilo de se ensinar arte mudou na escola, mas a pergunta continua a mesma. Agora, quem tem que aprender isso? Um bom professor de artes, ele consegue entender que arte é uma produção humana e o homem ele é uma figura do seu tempo. Você aprender arte significa que você aprende história, significa que você aprende filosofia, significa que você aprende sociologia, ou seja, aprender arte significa aprender sobre a história da humanidade, sobre o próprio homem em si. O que acontece em muitas escolas é que nem a própria escola sabe por que o professor de arte está ali. Arrumar o cenário da festa junina, ter o teatrinho do final do ano, vai fazer árvore, vai fazer estrela, então vamos cantar uma musiquinha pra mãe. Isso não tem nada a ver com arte. Isso é uma necessidade capitalista da escola mostrar para os pais que elas estão produzindo alguma coisa. Sim, a gente vive numa sociedade capitalista, mas dizer que isso é arte e que as crianças estão pensando e produzindo arte, fazendo isso, é uma mentira. Será verdade se por detrás daquilo houve um processo de pensamento artístico. Se foi só uma reprodução da professora tendo que inventar uma coreografia, só desenhando tudo aquilo que a letra já está falando, aquilo não é arte, não é apresentação artística. A criança ela não está vivendo um processo artístico, nem vivendo uma experiência estética. Tem uma senhora que chama Ana May Barbosa, que foi a primeira arte educadora, e ela coloca o ensino de arte num tripé. Criar é o fazer. Depois vem o fruir, que ele vai além de assistir. O fruir é uma palavra muito... É quase a palavra que você tentar explicar o que é um arquétipo. É tentar explicar o que é fruir. É a pessoa degustar, assistir, ela ver aquilo, ela compreender aquilo além do verbal, compreender aquilo além do sensorial, é uma coisa muito louca. E depois o contextualizar, ou seja, você racionalizar, entender o porquê que aquilo foi feito. E aí se o professor fala, copia uma obra do Manet, cara, eu não sou Manet. Ou seja, essa coisa de copiar, ela não é artística. O que seria algo artístico, né? Vamos entender o quadro do Manet, em que época que ele viveu. O que ele usou, aí você pode entrar até com matemática, perspectiva, as formas geométricas. Vamos entender, vamos contextualizar essa obra de arte para a gente entender o porquê que ela é importante. Esse é um dos grandes erros das nossas aulas de artes. A gente só vê o que tem que ensinar, às vezes em apostila, e vomita o conteúdo no aluno e não faz aquilo o menor sentido mesmo. Agora, se a gente colocar, esse cara viveu nesse tempo, estava acontecendo isso, pensava assim, e por isso ele produziu isso daqui, e falar, olha, tá vendo funk? É uma produção artística do mundo de hoje. Às vezes o ser humano do seu aluno consegue inclusive entender o mundo que ele está vivendo agora. Por isso que o ensino de arte e educação, se bem feito, e se feito por um professor que consegue entender a arte como além de uma produção artística, de desenhar, de dançar qualquer coisa, de fazer uma pecinha ou de cantar uma musiquinha,
ele vai compreender que a formação artística pode transformar, pode colaborar com o aluno a compreender o mundo em que ele vive. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, compartilha. Quem acha que eu não falei tanto certo assim, fala aí, me ajuda a estudar mais, a procurar mais livros. Vamos conversar desse jeito que a gente consegue conversar. E curtam o canal, eu sempre esqueço de falar isso, eu sempre tenho que lembrar. Curtam o canal. Um beijo e até!